Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da nossa casa União Espírita de Maria Eulália. Na noite de hoje, recebemos o nosso irmão André Luiz com o tema Família e seus desafios. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado, querida. Muita paz a todos, muito boa noite. E que a paz do doce negro Jesus esteja conosco mais essa noite. E hoje nós estamos aqui para lembrar da importância do núcleo familiar, né? A importância de nós nos atermos aos ensinamentos de Kardec e de Jesus com relação a essa célula máter da sociedade, né? Que é a família, que nesse momento está passando por um grande desafio. A família já é um desafio. Imagina agora, com essa pandemia, o que está acontecendo. Imagina a gente conviver no ambiente familiar com espíritos simpáticos, né? Afetos, e em muitos casos também com nossos desafetos do passado. Porque é no lar, entre as quatro paredes, que nós vamos acertar, vamos reparar os nossos erros, reparar os nossos débitos. Imagina, e agora, com essa pandemia, estão ocorrendo situações que antes não ocorriam no lar. São coisas, se bem que os nossos benfeitores espirituais sempre nos avisaram das mudanças que estariam ocorrendo, né? Tudo que acontece no mundo também acontece dentro do lar, porque é uma célula máter também, é um mundo em miniatura. Nós não podemos negar isso. Então, a preocupação nossa, os nossos desafios maiores hoje é como é que nós vamos se comportar no ambiente familiar e como é que a gente vai se comportar dentro das situações. Eu estava comentando com a Milúcia sobre uma frase que eu achei interessante, né? Que é de uma música do Nando Cordel, que ele fala, né? Que a paz do mundo começa em mim. Eu sou capaz até de arriscar, né? Que a paz do mundo começa no lar. Porque se eu estou fazendo parte daquele ambiente familiar, então eu tenho que estar em paz. E com certeza eu tenho que transferir um pouco dessa paz para o meu ambiente familiar. E a preocupação é tão grande quanto a isso, né? Quanto o que pode acontecer ou não com o lar, e cabe uma pergunta, né? Uma pergunta, nós vamos observar uma pergunta que Allan Kardec faz aos benfeitores espirituais sobre isso, né? Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta dos benfeitores foi taxativa: um agravamento do egoísmo. Porque se a gente não conseguir conviver com outras pessoas, se a gente se deixar envolver pelo egoísmo, fechar, qual vai ser o resultado disso mais para frente? E a resposta, porque a resposta nos provoca uma reflexão que é de estrutura. Porque a grande maioria despreza a sua estrutura e desvaloriza os seus laços consanguíneos e afetivos. Mas a doutrina espírita, ela alargou os nossos horizontes para além da vida física e revelou-nos a vida do espírito imortal. Porque impulsionado, né, pela lei do progresso, nós somos submetidos a vivenciar diferentes experiências no plano físico, né? Mas são diferentes situações para aquisição, como é que você pode dizer assim, de conhecimento e da mais elevada moral. Porque é impossível progredir sem reencarnar. E a reencarnação sempre acontece aonde? Qual que é o primeiro local, primeira etapa da reencarnação? Dentro de um lar. E a alma ela reencarna, e a alma que reencarna, ela vem lá do mundo espiritual para progredir. Isso é o nosso principal objetivo, progredir. E hoje nós temos informações suficientes para que possamos conhecer o objetivo da família, a sua origem,
a sua formação, a sua finalidade e principalmente os seus desafios. Na questão 913, Allan Kardec pergunta aos benfeitores qual seria, dentre os vícios, qual o que se pode considerar mais radical. E os benfeitores espirituais falam do egoísmo. É o pior deles. Porque temos dito muitas vezes, o egoísmo. Porque daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a estipá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não houverdes destruído a causa. Tendam, pois, os esforços para que esse efeito, porquanto aí que está a verdadeira chaga da sociedade. Olha aí a situação, a explicação que os espíritos benfeitores dão a Allan Kardec sobre o egoísmo. Então, quanto sério é esse vício, né? Porque os benfeitores espirituais nos dizem que o egoísmo é o vício mais radical e que dele deriva todo o mal. E eles também dizem que é necessário extirpar o egoísmo que existe em nós e substituí-lo, assim, como é que a gente pode substituí-lo pela prática do amor e da caridade. Porque junto com o orgulho, são os dois maiores chagas da humanidade. O egoísmo e o orgulho, que são o antítese da caridade e da humildade. Aí está contida todas as palavras que farão com que nós possamos, um dia, quem sabe, evoluirmos e virarmos espírito de luzes. E Deus, né, o nosso Pai, que nos conhece profundamente, né, conhece profundamente a fragilidade de seus filhos e principalmente os perigos que o egoísmo oferece para o nosso progresso, criou, podemos dizer assim, criou um mecanismo para auxiliar, para auxiliar-nos a combater, né, combater o egoísmo. E qual que é esse mecanismo? Travou aqui, espera um pouquinho. A família. Deus criou a família, porque é onde a proximidade física e os laços de afetividade trabalham na destruição desse vício. A família é o local mais correto, ou melhor, para a gente combater o egoísmo, né? Engraçada essa fase aqui de Emmanuel, que ele fala que se o egoísmo contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Fraternidade e cooperação. Duas palavras que têm que estar na ponta da língua para nós que vivemos dentro de um grupo familiar. Não só essas duas, mas uma delas, mas as duas delas. Mas no decorrer da palestra a gente vai ver o que é necessário também para que a gente enfrente esses desafios. Eu achei interessante esse slide, né, de Emmanuel, por isso que eu coloquei aqui. E uma questão interessante também é que antes da questão 775, lá na questão 774, Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: há pessoas que deduzem do abandono das crias pelos animais que os laços de família entre os homens não são mais que o resultado de costumes sociais e não uma lei natural. Que devemos pensar nisso? Que não são mais do que o resultado de costumes sociais. Não é só isso, não é um costume social. E os benfeitores espirituais respondem a Allan Kardec: o homem tem outro destino que não o dos animais. Porque, pois, querer... Aí os benfeitores ainda respondem para Allan Kardec: por que, pois, querer sempre identificá-los? Para ele, né, para o homem, há outra coisa além da necessidade física. Há a necessidade do progresso. E os liames sociais são necessários ao progresso e os laços de família resumem os liames sociais. É isso porque eles constituem uma lei natural. Olha aí, é uma lei natural. Deus quis que os homens, assim, aprendessem a amar-se como irmãos. Ele assinala aqui, nessa questão, né, os benfeitores espirituais, que a relação familiar dos animais com os homens
como é esse trânsito dos filhos se distanciarem dos pais. E vai fazer uma relação humana, né, propriamente dita, com relação aos demais, e com relação aos animais, os espíritos deixaram bem claro. Isso é de fundamental importância para que nós possamos fixar, né, em nossas almas, porque é a família que gera os laços sociais. E conforme mais esses laços estiverem apertados, mais harmonizados estarão os ambientes ao nosso redor. E os espíritos fazem uma afirmativa aqui, né, dizendo que a família é lei da natureza. Ela não é lei humana. Ela é lei da natureza. Então, dificilmente nós vamos conseguir revogar essa lei. É interessante também quando Allan Kardec vai no Evangelho segundo o Espiritismo, né, nos falar, lá no capítulo 14, quando ele fala que nós devemos honrar pai e mãe. Se a gente reparar antes, lá nos 10 mandamentos de Moisés, se a gente tirar todos os 10, todos eles é não faça isso, não faça aquilo, não mate, não faça aquilo, não cometa adultério, não cometa isso, não cometa aquilo. Mas só um que não tem a palavra não, que é honrar, que nós devemos honrar vosso pai e vossa mãe. Como era importante já naquele tempo isso, para que a família conseguisse se agregar mais. E ele fala aqui no capítulo 14, né, que os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porque o espírito já existia antes da formação do corpo. E ele fala aqui também que o pai não gera o espírito do filho. Ele fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. E os espíritos que se encarnam em uma mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são o mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem por uma afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de servir de prova. Olha que interessante. Já perceberam aqui que a gente já reencarna no mundo físico devendo gratidão aos nossos pais biológicos, né? Porque é a oportunidade que nós temos de progresso. Nós estamos no estudo do sábado, estudando as obras de André Luiz, nós estamos estudando o livro Entre a Terra e o Céu. E tem uma passagem interessante num capítulo em que uma das personagens principais, a Antonina, ela está fazendo o evangelho no lar com seus filhos, né? Ela foi abandonada pelo marido com 4 filhos pequenos. E um desses filhos já retornou à pátria espiritual. Então ela ficou com os 3, 2 meninos e uma menina. E ela está tirando essa encarnação nota 1000, pelo comportamento exemplar, pela resignação que ela está passando, né? Uma mulher lá na primeira metade do século XX, né? Abandonada pelo marido, teve que procurar emprego, teve que se virar, né? Como a gente diz, né? Com 3 crianças pequenas para sustentar, ela tinha 4, agora tem 3. Ela não é propriamente espírita, mas é uma cristã. E ela tem a prática de fazer o evangelho no seu lar. Ela faz o evangelho usando o Novo Testamento. E a lição sorteada que o André Luiz nos descreve nessa passagem é aquela perdão das ofensas, né? É o encontro, a conversa que Pedro tem com Jesus, né? Quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes devemos perdoar aqueles que nos ofenderam, né? E Jesus fala infinitamente, né? 70 vezes 7 é só um exemplo, mas é infinitamente. E uma das crianças, depois da leitura dessa lição, pergunta se deviam perdoar o pai deles também, o papai dele, né? O pai deles. Muitas pessoas que atravessam fase difícil depois da separação, infelizmente têm o costume de falar mal do companheiro, ou do marido, da esposa, né? Uma situação delicada, né? A separação com muita raiva, muito ódio, muita mágoa, mas no caso dela, não. Ela diz
ela é bem clara para o menino, você nunca deve ter mágoa do seu pai. Porque se não fosse por ele, você não estava aqui, você não estaria reencarnado. Ele lhe deu a vida. Só isso já te basta. É engraçado quando ela toca nesse assunto, não é verdade? Por isso que nós devemos honrar pai e mãe. Mesmo que eles tenham nos abandonado, mas eles nos deram a vida. E a vida é importante para o nosso progresso, para a nossa evolução. Sem estarmos aqui nessa vestimenta, dificilmente conseguimos evoluir. Precisamos passar pela prova da carne. E aqui a gente vê que os benfeitores espirituais, né, dizem que os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, né, mas os da simpatia e da comunhão de pensamento, né, que unem os espíritos, né, podemos dizer assim, antes, durante e após a sua encarnação. Porque quando vamos reencarnar, lá no livro Missionário da Luz, André Luiz explica lá no Departamento da Reencarnação como é que funciona todo o trabalho dos benfeitores para que seja preparado não só o corpo que vai receber o espírito, mas o lar que vai receber aquele espírito. Todo o trabalho que é feito. Então, por isso que nunca devemos deixar de honrar o nosso pai ou nossa mãe. Porque a misericórdia divina, ela nos proporciona esse reencontro periódico no plano físico. E esses membros que vão reencarnar, eles estão, a maioria das vezes, ligados pelos laços eternos de amor. Infelizmente, tem uns que ainda são desafetos que vão se encontrarem naquele lar para repararem o mal que fez. Muitas vezes nós vamos reencarnar no lar, no mesmo lar, né? A vítima e o algoz de reencarnações passadas, né? Que nem diz Emmanuel, né? Um pretérito negro, né? Um pretérito de dor e sofrimento. E eles terminam dizendo que nós podemos entender que a obrigação de viver e vivermos com os laços consanguíneos faz com que nós acabemos desenvolvendo os vínculos afetivos, né, entre os espíritos afins e os devedores, né, que se reencontram, né, para que um dia nós possamos formar a família universal que Jesus nos disse, né, deixou, e os evangelistas notaram, né, que é um só rebanho e um só pastor. Isso é importante quando nós vamos falar também sobre os desafios da vida em família. A seguir, a gente pode ver também que se eu fosse colocar aqui mensagens que os benfeitores espirituais falam sobre a importância da família, principalmente Joana de Ângeles, Emmanuel, nós íamos ficar aqui uma semana. Por isso que eu tive que garimpar um pouco essas mensagens para poder colocar aqui. Porque são muito importantes, não são muito importantes, mas a importância que o plano espiritual trabalha, né, para que esse núcleo continue coeso, né? E essa mensagem aqui da benfeitora Joana de Ângeles, nesse livro Constelação Familiar, né? Pela mediunidade, né? Do nosso Divaldo Pereira Franco, né? Lá no capítulo 1, ela fala, né? Que esse grupamento familiar não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso a que todos se encontram submetidos. E analisando-se as necessidades evolutivas, aqueles que se encontram com responsabilidades a cumprir juntos, constatam a excelência do cometimento que lhes ensejará reparação e crescimento intelecto-moral em face dos erros passados, né? Facultando-se a tolerância e o perdão das ofensas como fundamentais para a aquisição da harmonia humana. A família é a instituição divina, ela nos esclarece aqui, com planejamento que antecede essa vida física e que tem por objetivo
o crescimento espiritual de todos os seus membros e o nosso reencontro com o passado é inevitável. E nós só vamos alcançar os mais altos degraus dessa evolução se nos harmonizarmos com todos à nossa volta. Por isso que a preocupação dos benfeitores espirituais com a família, que ela não acabe, que ela não termine, porque é lá que nós vamos ter que nos harmonizarmos positiva ou negativamente, né, com os nossos próximos, né, aqueles nossos irmãozinhos, né. Muito bom quando a gente recebe no nosso lar só afetos, né, do passado. Difícil quando a gente recebe desafetos do passado. Temos que perdoar, ou ele tem que nos perdoar, temos que entender, praticar no que ela fala aqui, né, a tolerância, né, muito difícil nesse momento, né, essa fase que nós estamos passando hoje, né, em que os costumes estão mudando, né, as nossas ações estão dificultando que esses lares consigam se harmonizarem, né. Tem uma mensagem de um espírito que se denominou Lázaro, né, uma mensagem que ele fez, passou pela Chico Xavier, né, pela mediunidade do nosso querido Francisco Cândido Xavier. A mensagem é sobre o evangelho no lar. Mas lá dentro tem uma parte interessante que ele fala assim, que o lar é a escola redentora para os espíritos em evolução. Ou seja, a oportunidade que nós temos de nos evoluirmos, principalmente quando nós perdoamos os nossos algozes, né? Que reencarnaram naquele momento, né? Num passado remoto, né? Cheio de dor e de ódio, né? Vai saber o que nós fizemos para eles, né? Que eles não conseguem. Uma parte também que eu achei interessante, que eu queria colocar aqui, é quando fala sobre a adoção. A gente vê muito pouco falar sobre adoção a nível assim, de literatura espírita, tem bastante, mas os palestrantes ou alguém falar o que acontece quando se adota, né? Há uns 3 anos atrás, o Alberto Almeida veio fazer um seminário aqui, em Cuiabá, eu participei. Ele fala, um seminário da área da família, né, da Federação Espírita, e ele fala, né, sobre adoção, como é que ocorre esse processo. Eu achei muito interessante trazer isso para hoje, né? Eu não sei se a Babi está aí hoje, né? A Babi já chegou? Babi não chegou ainda, não. Porque eu preciso tomar cuidado que eu vou falar sobre adoção, porque nós temos uma doutora, né, uma PhD, né, né, Milúcia? Nesse assunto, né? Sim. Porque nós temos que entender que algumas vezes, né, impossibilitado que nós estamos nos reencontrarmos, né, através dos laços da consanguinidade, Deus nos possibilita, através da adoção, receber em nosso lar o companheiro do passado, né? Ligado a nós por amor ou tragédia, para que possamos nos amparar e sublimar, né, essas desavenças do pecado, do passado, do pretérito, perdão. Porque não importa o tipo que foi feito de adoção, muitos casais não têm condição geneticamente, né, fisiologicamente, de ter filhos, então adotam. Porque uma coisa que marcou, eu achei interessante, foi que quando a mãe e o pai adotam, eles são 2 vezes pai. A mãe e o pai é 2 vezes mais. Porque ela está adotando um espírito estranho. Estranho assim, né? Um corpo estranho, mas o espírito com certeza não vai cair de paraquedas ali. Porque a adoção, ele falou que é um grandioso ato de amor, né? Porque comprova as fragilidades dos laços consanguíneos, né? E a certeza de que a paternidade e a maternidade do coração são mais vigorosas. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, jamais nos nega a possibilidade de sermos pais e educadores. Vamos percebendo aqui, através das mensagens dos benfeitores espirituais, a importância da família, da relação.
Achei bonita essa foto, por isso que eu coloquei aí. Uma coisa que está acontecendo hoje, que nós estamos vendo aqui, que não importa qual seja o lado formal da família, qual estrutura que ela apresenta nesse momento. Nós estamos vendo aqui casal com filho, ali nós estamos vendo uma união homoafetiva aqui, né? Uma família que só tem o pai e o filho, ou sua mãe e o filho, ou aqui outra união homoafetiva, não importa qual foi a estrutura que ela apresenta. O que realmente importa é aproveitar a oportunidade que Deus nos oferta, né? Através da convivência, que poderá ser de carinho, alegrias com os nossos afetos, ou de conquista futura, ou de conquistas futuras com os nossos desafetos do momento. Porque os afetos de hoje serão nossos amores de amanhã. E esta é a grande proposta de Deus para estabelecer, podemos dizer assim, para estabelecer na Terra a família universal, né? Porque vai ser a humanidade unida pelos laços do respeito e da fraternidade. Voltando aqui à fraternidade de novo. E a família é o meio que Deus criou para que o espírito, né? Algumas vezes até mesmo de forma compulsória, possa aprender a pensar no outro, né? Conviver com o diferente, vivenciar tolerância e resignação, exercitar perdão e assim poder desenvolver mais rapidamente, e assim poder, né, se desenvolver mais rapidamente, né? Apesar dos desafios que nós encontramos. E que podemos também entender que atualmente, né, com uma estrutura bastante diversificada, a família continua exigindo de seus membros atitudes corajosas, né, de renúncia e dedicação, porque ela está oferecendo oportunidades grandiosas de nós podermos rever os nossos relacionamentos e de estendermos, né, o amor e o perdão a todos aqueles que compartilham conosco as quatro paredes do nosso lar. Muitas pessoas não entendem, né, não conseguem ver, acha tão bonito, né, aquelas fotografias, né, da rede social, né, de Instagram, de Orkut, o casal tirando foto, tudo sorrindo, mas ninguém está vendo o que está acontecendo entre as quatro paredes. Tem uma palestra do Rossandro Pires que ele fala, gente do céu, eu nunca vi tanta gente feliz nas redes sociais, né? Faz o selfie, né, juntinho assim, né? E depois eu não sei porque está tão bagunçado o mundo desse jeito, se está todo mundo feliz nas fotos que fazem essa selfie que eles tiram e colocam nas redes sociais. É isso que nós vamos ver para frente, né? São máscaras. E porque nos lares, atualmente, nós vamos encontrar situações delicadas e desafiadoras, né? Onde onde nós vamos encontrar, infelizmente, dependência química, a violência, as dificuldades financeiras, a doença, a ingratidão dos filhos com os pais, infelizmente a traição, né? E o desrespeito, né? Que incorporam, né, a rotina familiar e que se incorporam, infelizmente, se incorporam a essa rotina familiar. Que quando muito frágil, né? Somente desconhecendo o endereço do amor, somente quando eles desconhecem, né, o endereço do amor ensinado por Jesus, né? Porque se colocasse em prática os ensinamentos de Jesus, com certeza 90% seria amenizado. Porque eles estão se deixando vencer pelo desânimo, pelo abandono, pelo desespero, pelo ódio, pela culpa, pela raiva. Infelizmente, todos esses adjetivos infelizes, né, pela revolta. Isso é uma preocupação muito grande nos dias de hoje, né? Com o que está acontecendo dentro dos lares, né? Uma preocupação não só para nós, mas principalmente os benfeitores espirituais que trabalham tão intensamente para que os lares não se desagreguem.
Somente nós temos visto ultimamente nas mensagens dos nossos benfeitores espirituais. Nós estávamos comentando antes de começar a palestra, a Milúcia colocou hoje a última mensagem deles, né? Que eles nos chamam ao trabalho, né? O lar é uma escola e um local de trabalho. Nós vamos trabalhar as nossas diferenças. A mensagem, quando fala do trabalho, não é o trabalho só na assistência social, no trabalho de amparar aquele ou aquele, né? O trabalho do ápice, o trabalho da família, porque exige de nós muita renúncia. Você quer trabalho mais difícil que esse? Trabalhar a renúncia? Quando eu sei, espírito devedor que eu fui no passado, que eu tenho que, no mesmo lar, encarar as vítimas do mal que eu fiz. Isso, as mensagens dos benfeitores, a toda hora estamos nos chamando a atenção para isso. Faz tempo que eles estão falando isso. Olha, estão vindo mudanças por aí, se preparem. Estão vindo mudanças por aí, se preparem. Principalmente nós, a nossa casa espírita, não podemos dizer que não fomos avisados, né, Nilúcia? É interessante a gente também olhar o despertar do ser, esse despertar do ser para o conhecimento da sua realidade espiritual, para que ele possa compreender que as situações difíceis que estão ocorrendo dentro ou fora do lar não são castigos. E que, portanto, não existe vítimas da criação divina. A gente tem que falar que, a gente tem o costume de falar que é karma, né? Ah, nossas dores são karma. Não, as dores não são karma, são oportunidades de aprendizado. Elas não são castigos. E que não existe vítimas na criação divina. Porque são situações geradas por nós mesmos. Espíritos imortais em trabalho de aprendizado e evolução, porque sempre existe uma finalidade útil para todos esses desafios que nós estamos vivenciando dentro da família. E são, como eu posso dizer assim, são experiências na trajetória, são essas experiências na trajetória física que nós vamos ter que transformar em lições de sabedoria, né? Para que possamos tornar mais fácil a ascensão do espírito, para que ele possa ultrapassar os limites do progresso do espírito, né? Em que se encontra, né? Sendo que todas as nossas aflições poderiam ser vivenciadas dentro de outro clima, caso nós tivéssemos escolhidos o amor, né, como nosso guia e roteiro. Muitas vezes escolhemos a dor. Só que hoje nós estamos vendo que não é a dor, é amor também. É dor transformada em amor que nós vamos conseguir vivenciar. E somente o amor dispõe de recursos valiosos para que possamos enfrentar essas situações penosas que se avolumam em nosso caminho, né? Nos oferecendo os recursos poderosos da paciência, da coragem, da perseverança, do perdão, da compreensão e da confiança em Deus. Essa mensagem do Espírito Né e Lúcio, através do nosso querido Francisco Xavier, está lá no capítulo 1 do livro Jesus no Lar. Uma obra maravilhosa que eu recomendo a todos, né? Em que o Né e o Lúcio nos transfere, nos diz que o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. E que a paz do mundo, né? Da música do... Por isso que eu falei que eu me arriscava a falar que a paz do mundo começa no lar, né? Que a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Como desejar que não ocorram guerras, conflitos armados, se a gente não consegue nos harmonizar entre quatro paredes? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Olha o chamamento que ele nos faz aqui, né?
se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o Eterno Pai? A gente não está vendo ele. Se aquele que a gente está vendo a gente não respeita, imagina aquele que a gente só sabe que existe, mas não vê, que é Deus. Fica meio complicado, né? De você respeitar Deus. Uma coisa que é importante hoje, né? Não há como nos dias atuais, diante de algumas assertivas, né? Diante de algumas assertivas, dentro desse ou daquele grupo ideológico, né? Dizer que a família já era. Com diversas tentativas de negação dessa estrutura, desse núcleo. Lembremos a questão 775, né? Ela não vai recrudescer, não vai deixar o egoísmo recrudescer. A família não era e nunca será. Nós vamos fazer esforços para que isso não ocorra. Depende de nós. Os benfeitores espirituais nos esclarecendo e nos consolando, e nós trabalharmos para que isso não ocorra. Independente de alguns grupos ideológicos quererem a desestrutura da família, mas não vai ocorrer, porque ela não é lei humana, ela é lei de Deus, ela é lei natural. Nós não conseguimos derrogar as leis de Deus. Nós conseguimos sofrer quando nós derrogamos alguma das leis de Deus, né? É que nos diz os benfeitores espirituais. Só sofremos porque nós transgredimos alguma das leis de Deus. E se a gente quiser entender alguma delas, é só ir lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, que tem algumas delas lá. Ver se nós estamos sofrendo, se nós transgredimos alguma delas. Aí nós vamos conseguir entender por que nós estamos sofrendo. Isso é muito importante, essa máscara aqui, né? Porque a nossa tarefa mais importante é trabalhar a boa vivência na família. Mesmo que na sociedade nós sejamos bons profissionais, ótimos executivos, né? Grandes oradores, pessoas de fama ou projeção social, mas se no lar nós estivermos devendo paciência, perdão, tolerância, respeito, atenção, indulgência, de nada valerá a evidência no mundo, pois nós estaremos falhando em nossos maiores compromissos. E nada disso é mais importante do que o sucesso nas nossas relações familiares. E é assim que nesse nível, nesse convívio familiar, nós vamos sendo obrigados a nos preocuparmos com o nosso próximo mais próximo. Vamos diminuindo o nosso egoísmo, aprendendo a dividir, a repartir, a dar atenção, a conviver com o diferente de nós e aceitar as pessoas como elas são. Quando Jesus disse, né, aquela máxima, né, amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo continente, ele não estava pedindo para a gente amar o próximo lá na África. Ele estava pedindo para a gente amar o próximo mais próximo de nós. E qual é o próximo mais próximo de nós? Primeiro, o nosso ambiente familiar. Depois nós vamos ver nas outras esferas. Mas o próximo mais próximo está onde? Ali, junto conosco, no nosso ambiente familiar. Porque fora do lar, é mais fácil pensarmos somente em nós. Porque nós estamos usando máscaras que favorecem nossos relacionamentos com outras pessoas. A gente veste, a gente coloca as máscaras. Principalmente hoje, né? Que nós estamos colocando ela, aquela máscara que está nos protegendo a saúde, né? Para que essas máscaras que nós usamos, para que nós possamos ser aceitos. Mas é na intimidade da família que demonstramos nossos valores morais e quem realmente nós somos. Repetindo mais uma vez que o lar é a escola que Deus criou para que pudéssemos conviver, para que pudéssemos aprender a convivência fraterna, a amar de uma forma geral todos os que estão à nossa volta e todos aqueles que a vida traz para perto de nós. Uma coisa que é importante a gente também deixar bem claro, que se a família fracassar na tarefa de reeducar o espírito que chega, né, a sociedade sofrerá as consequências trágicas
desse fracasso, né? Não podemos nunca deixar de insistir, nunca nos deixar. Eu posso, como pai, pecar por excesso de zelo, mas nunca por negligência. Aquele filho que foi colocado no meu lar a meus cuidados, eu não posso, em hipótese alguma, deixar que ele fracasse. Porque, antes de tudo, de ser meu filho, ele é filho de Deus que está colocado aos meus cuidados naquele momento. Por isso que é importante da nossa conscientização como pais e como filhos. E como pais, né? No sucesso da educação dos nossos filhos. Porque diante desse desafio que nós estamos vivenciando, o nosso convívio familiar, o nosso dia a dia do convívio familiar, é imprescindível nós buscarmos apoio na verdade e amparo do Evangelho de Jesus, né? Para que possamos perseverar e vencer os compromissos assumidos no mundo espiritual. Se a gente soubesse, se a gente tivesse condição de ver o documento que nós assinamos no plano espiritual, nós estaríamos olhando diferente as nossas atitudes no dia a dia, né? Uma frase, né? Um termo que um palestrante usou uma vez numa palestra, eu estou tentando lembrar se é o Haroldo, Rossano, né? O pergaminho, né? Nós assinamos um pergaminho no plano espiritual. Nós assinamos um documento nos comprometendo, como filhos, a respeitar o pai, e como pai, a respeitar os filhos e educarem eles. Porque é importante lembrar que não importa qual seja a nossa estrutura familiar, que a solução é e sempre será amar dentro do nosso lar. E que para nós podermos sustentar esses compromissos divinos assumidos, né? É urgente nós levarmos para dentro dos nossos lares Jesus, porque somente o amor, em suas infinitas expressões, ensinadas e vivenciadas por ele, né, por Jesus, é capaz de nos auxiliar nessa missão sagrada. Quando eu estava buscando subsídios, né, para fazer essa palestra, eu gosto muito de procurar alguma coisa, alguns textos, algumas palestras, alguns vídeos do Alberto Almeida, né, porque ele é uma referência muito boa, muito enriquecedora quando a gente vai falar sobre a família, né? Aquele seminário que ele fez, em que eu participei lá no comecinho de julho, dia 5 de julho de 2018, lá na federação, que foi muito marcante, eu não esqueci, principalmente quando ele fala da adoção, né? Eu assisti um seminário que ele fez dia 30 de janeiro agora, recentemente, para a USE, lá de São Paulo, né? Ele participou do seminário que ele falava, né? Também, quando perguntaram pelos desafios chamados família, né? E ele fala, né? Ele até acha engraçado que ele usou para se expressar melhor, né? Para falar sobre a família, né? A mão, né? Família assim, que é família amorosa. Quando ele fecha a mão assim, é a família... Não, quando ele coloca a mão assim, ele fala que é família quartel. Quando ele fecha assim, ele fala que é família pensão, né? Nós já podemos imaginar como é que é família pensão e família quartel, né? Por exemplo, família pensão é aqueles que os indivíduos só chegam em casa para dormir, né? Isso está errado. Isso vai desagregar, vai acabar com a família se continuar desse jeito. Porque toda família, ele fala assim, que toda família que preserva a diferenciação, a individualidade, a identidade dos seus membros, ela está cumprindo a sua missão. Eu achei interessante nisso. Ele fala, e toda família que consegue se manter unida, consegue agregar a família, quando ele fala assim, num relacionamento de pertencimento, ela está cumprindo a sua função e superando os desafios. Porque quanto aos limites, é muito importante nós, como pais, deixarmos muito claro isso em relação a uma hierarquia que existe dentro dos nossos lares, né? Que é uma relação de autoridade amorosa, não autoritária, mas de autoridade. Não sejamos autoritários, mas nós possamos colocar nossa autoridade. Porque eles ainda estão aos nossos cuidados, os nossos filhos. O dia que eles crescerem e fazer a família deles, eles fazem do jeito que eles quiserem. Mas enquanto eles tiverem o nosso cuidado, eles têm que respeitar a nossa autoridade. Fazendo com que nós não sejamos autoritários.
né? Porque os pais, a principal atividade dos pais, a atitude dos pais é orientarem, conversarem e acolherem, né? E principalmente darem limites. Aqui tá, ó. Desculpa, esqueci o paraquedas. Não tem ninguém estudando, desde na literatura espírita, estudando, a gente vê falar, né? Não tem ninguém que cai de paraquedas naquele lar. Ninguém caiu de paraquedas. Ali está combinado certinho para aquele momento, naquela hora, tá com aquelas pessoas. Ninguém, aqui, ó, ninguém cai de paraquedas num lar. E o Chico fala aqui, o Chico Xavier também fala aqui, ó, ninguém cruza nosso caminho por acaso. E nós não entramos na vida de alguém sem nenhuma razão. Eu achei engraçado uma vez o Rossando Cris, né, falando numa palestra dele, que ele atendeu uma paciente dele, né, ele é psicólogo, né, e ela estava tentando até em depressão, né, ela estava preocupada com as atitudes do filho adolescente, que falava, velho, toda hora falava para ela, quando ela chamava a atenção dele, ela proibia ele alguma coisa, porque adolescente é a fase mais difícil da vida do ser humano, é a adolescência, né? Porque eles acham que entendem de tudo. Mas eles podem até ter conhecimento, né? Hoje, né? Com toda a tecnologia dispõe dele. Mas quem tem experiência somos nós, pais. E ele fala que ela falava assim, que toda hora que ela chamava atenção, ou proibia atenção, ele falava, eu não pedi para nascer, eu não pedi para nascer. Aí o Rossano falou assim, fala o seguinte, próxima vez que ele falar isso, eu falo assim, você não pediu para nascer, não. Você insistiu para nascer. Imagina só, nós espíritos altamente devedores, cometemos atrocidade no pretérito, não muito longe. Desencarnamos e vamos para um lugar de dor e sofrimento, né? Treva, umbral. Ficamos ali sofrendo um certo perigo. Somos retirados daí, levados para uma instituição como nosso lar, preparados para reencarnar. Saímos da treva e vimos para a luz. Nós aceitamos qualquer missão para reajustarmos. Por isso que ele fala assim, que eu não pedi para nascer. Eu insisti em pedir. Porque não é todo mundo que está tendo oportunidade para nascer. Não são todos que estão oportunidade. Para cada um que está encarnado, existe 5 desencarnados no plano espiritual. É mais ou menos isso a conta que eu vi o Haroldo fazendo um dia na palestra. Então, olha a oportunidade que nós temos. Para cada um encarnado, existe 5 desencarnados no plano espiritual esperando essa oportunidade para nascer. Por isso que nós temos que entender esses desafios e torná-los de uma forma diferente. Transformar aquele vaso, uma semente, num vaso com flores, regando, adubando, trazendo os minerais necessários para o crescimento. Quais são esses nutrientes necessários para o crescimento e a harmonização? O perdão, a tolerância, o amor, a fraternidade, a indulgência. São todos esses indicativos que trazem uma harmonia melhor aos nossos lares. E essa mensagem também do Chico, do Emmanuel, né, através do Chico, ele fala assim que cada familiar nos impele a desenvolver determinadas virtudes. Num, a paciência, no outro, a lealdade. E ainda em outros, o equilíbrio e a abnegação, a firmeza e a brandura. Não podemos deixar a nossa instituição familiar acabar, porque seria uma recrudescência do egoísmo. E ontem nós tivemos o nosso encontro da família na nossa casa espírita, né? Em que, com certeza, eles entenderam a mensagem que a nossa Babi falou, né? Que é melhor viver em família, né? E apertar mais esse laço. Gente, agradeço a colaboração e a atenção de todos que ficaram aqui me ouvindo esses minutos. Espero que eu tenha conseguido passar o recado que eu me propus essa noite. Agradeço a presença de todos, não só os que estão aqui encarnados, mas também os desencarnados, que nós sabemos que estão aqui presentes, com certeza em número maior, porque
Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec fala, né? Os benfeitores falam das famílias espirituais e das famílias terrenas, né? Qual que existe, qual é uma e qual é outra, e qual que é o papel que elas se propõem hoje nessa sociedade. Sendo que as famílias espirituais, os laços são mais apertados, né? Porque quando um reencarna, o outro fica, mas eles sempre, quando retornam ao plano espiritual, eles se reencontram lá, né? Haver aquele que está devendo um pouco mais, ele tem que vir mais uma vez reencarnar, né? Para reparar, para resgatar uma nota promissória que ele deixou aqui, e o outro fica lá no plano espiritual, aguardando, torcendo para ele, vibrando por ele, né? Para que tudo dê certo, né? Nos auxiliando. Vai lá, você vai conseguir. Aí reencarna, consegue cumprir o seu compromisso, depois volta, se reencontra com o seu familiar. Por isso que a família espiritual é muito maior que a família consanguínea. Quem quiser estudar, lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem isso, as famílias espirituais e as famílias terrenas. Muito obrigado por tudo. Gratidão por esse momento. Vou aproveitar, então, aqueles que se sentirem à vontade, né? De fechar os seus olhos. Vamos emanar os nossos pensamentos ao alto e agradecer mais uma vez ao doce negro Jesus pela oportunidade da noite de estarmos aqui num aprendizado constante. Porque, como eu sempre digo, né? E os espíritas sempre falam, né? Os ouvidos que estão mais próximos são os meus. Por isso nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Para que possamos escutar mais e falar menos. Mas hoje, falando de um tema que é tão importante para as nossas vidas. Agradecer aos mentores espirituais por estarem sempre presentes em nossos lares, né? Ajudando nesses desafios do dia a dia. Agradecer ao Pai, né? De infinita misericórdia, infinita, por ter nos dado a oportunidade de reencarnarmos no lar que nos aceitou, que nos educou, que nos ensinou, que nos mostrou o caminho do amor de Jesus. Muita paz a todos. Muito obrigado.